Atos capítulo 9, verso 10 a seguir. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante de todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Até aí tá bom. Rapidamente, essa história é a história de Paulo. Saulo, conhecido como Paulo, que você conhece bem. Ele era um homem dedicado à lei farisaica, aos sacerdotes de Israel, e quando o evangelho começou a ser espalhado, o nome de Jesus por meio dos apóstolos, ele foi um dos que se levantou frontalmente contra a igreja, saindo por todos os lugares e prendendo as pessoas que professavam o nome de Jesus, e inclusive muitos com sentença de morte, como Estevão, que morreu apedrejado. E Paulo estava presente na cena do apedrejamento de Estevão, segurando as capas e as roupas daqueles que deixaram com ele para irem apedrejá-lo. E ele estava decidido a prender, a matar, a aniquilar este povo que para ele era herege. Ele estava sinceramente equivocado. E você conhece a história. Jesus se apresenta a ele, e naquela teofania ele fica cego, ele fica perplexo. E chegando em Damasco, então, ele vai para essa casa, a casa de Judas, na rua chamada à direita, e ali ele começa a ter a sua experiência com Jesus Cristo a partir daquela manifestação. Nós estamos num culto de liderança, e eu gostaria de falar algumas coisas sobre o ponto de vista do Senhor, que chama alguém para conduzir a sua obra, fazer a sua vontade, servir na sua igreja, como a bispa Lili serve, como o bispo Eli serve, como tantos outros aqui servem, como alguns vão servir também. A primeira coisa que eu gostaria de estabelecer aqui é sobre o teu temperamento e a tua personalidade. Talvez você seja uma pessoa muito criticada por causa do teu temperamento e por causa da tua personalidade, mas o problema não está no teu temperamento nem na tua personalidade. O teu temperamento quem deu foi Deus, e a tua personalidade quem deu foi o Senhor. O problema está em quem governa o teu temperamento e a tua personalidade. O problema está em quem conduz. É o espírito ou é a carne? Por que eu digo isso? Aqueles que estudam o temperamento de Paulo e são estudiosos do temperamento humano, alegam que Paulo era triplo colérico. Você sabe o que é um cara ser triplo colérico? É um cara praticamente impossível de lidar, um cara dificílimo de conversar, um cara que é ferro e fogo, um cara que é cara a cara, um cara que é direto, objetivo e quase sempre grosseiro no que diz, não dá voltas, não se importa se vai ofender ou não, ele vai falar o que ele pensa. Isso pode ser um problema grave, se quem te governa é a tua carne, se quem te governa é o teu coração enganoso, porque aí você pensa que está falando as coisas diretamente, está ofendendo gratuitamente, pensa que está certo e está completamente equivocado, pensa que está abafando e está passando vergonha. Paulo, até ter um encontro com Jesus, ele era esse cara triplamente colérico no que diz respeito à perseguição do povo de Cristo. Quando Jesus entra na vida dele, não mudou nada em relação a como ele era. O que mudou foi o foco do seu temperamento e a sua personalidade. Se Paulo não fosse Paulo do jeito que ele era, ele não conseguiria ter rodado
toda a Ásia, toda a Europa, toda aquela região, naquele tempo, Paulo andou mais e viajou mais do que muitos de nós. Com um avião, viajaremos um dia, a pé, de navio que não era transatlântico, era uma caravela, era um barco a remo, viajando e pregando o evangelho, e sendo perseguido e perseguindo o evangelho do Senhor, e sofrendo apedrejamento, açoites, violência, fome, frio. Ele diz que por 3 vezes ele foi açoitado, com a pior pena de açoite, de 39 açoites, e ele não parou de pregar. Numa delas está lá em Atos capítulo 16, ele severamente açoitado, meia-noite cantando e louvando ao Senhor e orando, quando houve um terremoto na prisão, e por causa daquele fenômeno, o carcereiro se converteu, porque quando o carcereiro entrou, Paulo não perdeu a oportunidade, já pregou para o cara: e creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Um cara todo quebrado, para estar nessa obstinação, tem que ser triplo colérico, tem que ser. A Bíblia diz que certa vez ele foi apedrejado ao ponto de ser jogado para fora da cidade, dado como morto, e quando ele foi deixado fora da cidade, morreu, vamos voltar para lá, ele se levanta e volta para dentro da cidade para pregar de novo. O cara é fenomenal, mas guiado pelo Espírito, guiado pela carne. A Bíblia diz que certa vez Paulo chegou diante de Pedro. Pedro é o apóstolo Pedro, conceituadíssimo dentro da igreja de Jesus, a autoridade máxima daqueles dias, a quem Jesus Cristo disse: tu és Pedro, sobre te darei as chaves do reino de Deus, o que tu ligares será ligado. Quando veio o Pentecostes, foi Pedro que saiu pregando. Pedro era o cara mais, Pedro, Tiago e João eram os 3 ali, mas Pedro ainda era o mais proeminente. Diz a Bíblia que certa vez Paulo chegou nele a cara e disse assim: tu é um hipócrita, porque antes de chegarem os judeus da parte de Tiago, tu estava aqui sentado comigo comendo com os gentios, e agora que os caras chegaram, tu abandonou os gentios e foi se misturar com os judeus novamente, de modo que até Barnabé, que era aquele doador, aquele cara abençoado, aquele cara purinho de coração, se deixou ser levado pela tua hipocrisia. Tu vive como judeu, como gentil, e quer cobrar que os gentios vivam como judeus? Olha Paulo na cara de Pedro, assim dizendo, ofensivo, talvez mal educado. Talvez nós diríamos: meu Deus, se levantou contra um ungido do Senhor. Meu irmão, o ungido do Senhor estava pecando, estava sendo hipócrita, só que o cara estava no espírito, tendo uma ousadia de confrontar. Peraí, hipocrisia não, vamos pregar o evangelho do jeito que ele é. Então é um cara muito difícil de lidar, mas entretanto no Senhor, o temperamento sujeito ao Senhor, ele foi muito longe, ele fez grandes coisas. Jesus disse: ele vai pregar para gentios e seus reis e para o povo de Israel, e ele pregou, e mais da metade do Novo Testamento é carta de Paulo, é doutrina de Paulo para a igreja. O que eu quero dizer com isso? O teu temperamento e a tua personalidade nas mãos do Senhor, você é uma bomba. Então não queira anular quem você é, não queira anular como você é, apenas sujeite quem você é e como você é à vontade do Espírito, ao fruto do Espírito, a andar sujeito e governado nesse lugar mesmo, onde o Senhor pode nos conduzir como um bom pastor. Mas existem coisas que o Senhor te escolheu, que só vai ser possível ser feita exatamente porque você tem esse tipo de temperamento. É a forma como você é. Tem muita gente que quer nos mudar, quer arrancar de nós quem nós somos. Isso acontece muito em matrimônio. Quer mudar quem a pessoa é, começa a se irritar com a pessoa porque ela é o que ela é. O que ela é, na sua essência, não é o problema é quem lhe governa.
Então coloca, como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, se sujeita ao Senhor, obedeça ao Senhor, viva pelo fruto do Espírito, deixe o Espírito te governar, mas Ele vai te governar no teu temperamento e na tua personalidade, e aquilo que muita gente diz que é debilidade, é virtude dos céus para você. Isso é muito importante. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu já encerro aqui. Eu preguei muito ontem, está na mensagem de ontem, eu falei sobre os sofrimentos necessários. Ontem, fazendo uma referência sobre as dores de parto, o que disse Jesus aqui sobre Ananias? Tem um outro ponto importante, a Bíblia diz que Jesus chama Ananias para ir orar por Paulo, porque Paulo estava buscando a Deus e tinha tido uma visão. Paulo estava cego, a luz de Cristo cegou a sua visão natural, mas ele teve uma visão espiritual, sem enxergar o mundo natural. Ele teve uma visão espiritual de um homem que vinha lhe impor as mãos, e ele já sabia que esse homem seria Ananias, porque Jesus já tinha falado para ele, mas Jesus envia Ananias lá. E a Bíblia diz que Ananias, ele impõe as mãos sobre Paulo, e as escamas dos olhos de Paulo caíram, e ele voltou a ver, naturalmente. A palavra Ananias, o nome Ananias significa dado graciosamente pelo Senhor. Toda pessoa que Deus está fazendo uma revolução na sua vida, Deus vai levantar alguém dele, dado graciosamente para essa pessoa, para tirar as escamas dos seus olhos, para discipulá-lo, para ajudá-lo a enxergar, a compreender o todo. Deus pode estar fazendo uma coisa extraordinária sobre a sua vida, mas nunca vai se tratar exclusivamente de você, porque Deus é coletivo, Deus é plural. Paulo era o cara no reino de Deus, mas nunca fez nada sozinho. Sempre contou, sempre teve colaboradores, cooperadores, auxiliadores, libertadores, gente em seu favor. E quando tudo estava começando e ele estava cheio de escamas nos olhos ainda, o poder estava acontecendo, a experiência era real, mas ele precisava entender muita coisa. Deus enviou alguém dado por ele graciosamente. Deus sempre vai enviar alguém pela sua graça para tirar as escamas dos nossos olhos. E aí Jesus, quando disse para Ananias ir lá, Ananias tinha ficado com medo, porque conhecia o histórico de Paulo, o testemunho, meu Deus, esse cara. Mas Jesus disse, não, pode ir, porque ele é instrumento meu, escolhido para pregar a minha palavra aos gentios, seus reis e até o povo de Israel, e eu quero mostrar-lhe o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E aqui está o ponto crucial de toda a liderança. Se você não quer sofrer, vaze. Se você não quer sofrer, nem comece. Se você não suporta sofrimentos, nem se meta com qualquer coisa que seja de Deus, porque Deus pode não te dar um cargo ministerial. Sempre gosto de dizer isso. Deus pode dar uma empresa, mas a empresa é dele, será para a glória dele, será para o louvor dele, e terá sofrimento lá também. Só que o sofrimento, ele não é castigo. O sofrimento, ele não é um Deus se alegrando em simplesmente nos fazer sofrer porque a gente tem que sofrer. Sofrimento é pedagogia. Ontem eu falei sobre isso na mensagem sobre a mulher em dores de parto. A mulher sofre muito para dar à luz. Aquela que deu luz de parto natural sofre muito antes de nascer, como disse Jesus, por causa da sua hora. Mas quando o bebê nasce, a angústia vai embora e fica a alegria de segurar no colo o bebê que nasceu. Mas antes disso, muita dor. Só que a dor tem um propósito. Qual é o propósito da dor do parto? Dilatação do colo do útero para o bebê poder sair. Ou seja, as dores que Jesus estava dizendo, os sofrimentos que Jesus estava dizendo que Paulo teria por causa do seu nome, foi o que dilatou a mente de Paulo de tal forma de ele ser o maior escritor do Novo Testamento. A expansão do conhecimento, a expansão da mentalidade, a expansão
e a possibilidade de Deus colocar sabedoria na vida de alguém, porque de fato são os sofrimentos e as dores que nos aperfeiçoam e nos qualificam. Um líder bom não é aquele que manda todo mundo fazer alguma coisa. O líder bom é aquele que conhece a realidade de cada um liderado, porque sabe qual é a dor que ele está sentindo, a necessidade que ele tem, a dificuldade que ele tem, a limitação que ele tem, porque um dia ele também esteve naquele lugar, um dia ele também foi limitado como aquela pessoa, um dia ele também teve as debilidades daquela pessoa. Então ele lidera no intuito de encorajar, edificar, fazê-lo crescer, sair desse lugar, ao mesmo tempo que ele compreende que esta condição não é preguiça, não é relaxamento, é fragilidade, porque ele já sentiu aquela dor. Uma pessoa que não conhece dores, dificilmente ela vai ser alguém boa para estar à frente de outras pessoas, porque ela vai ser cruel, ela vai ser narcisista, ela vai ser egoísta, ela não vai se compadecer. As pessoas para ela serão um número, as pessoas para ela serão robôs. E no reino de Deus mesmo, a gente trata de muita excelência as coisas, tem muito serviço, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muita entrega, mas em tudo isto tem um ser humano fazendo, tem uma pessoa, que talvez naquele dia a sua excelência não foi maravilhosa, e não é porque ela não quis fazer, não quer fazer, talvez ela sofreu em casa, a gente nem sabe disso, ainda assim juntou os cacos e estava ali, não tinha como oferecer o seu melhor, não havia possibilidade, ela estava arrebentada, ela estava dando os cacos que sobraram de um dia, de uma crise, de um problema, de uma situação, de uma doença, de uma enfermidade. Se não tem alguém sensível a dores, não vai identificar dor. Eu nunca senti dor nenhuma, que está com essa frescura? Por isso que Deus nos faz sofrer, para dilatar a nossa mente, para sensibilizar o nosso espírito, para nos fazer compreender e de fato trabalhar pelo desenvolvimento de todos, mas respeitando o tempo de cada um também. Então a dor tem esse propósito, e aqueles que Deus chama para governar, Ele vai primeiro ensinar a lidar com a dor. Então não tem jeito, meu irmão. O meu tempo de desenvolvimento ministerial, os 2, 3 anos que eu fiquei no desenvolvimento, eu já falei muitas vezes das dores, das aflições, das angústias, dos traumas, das enfermidades, dos problemas, das derrotas, tudo que você pode imaginar. Sofria, ao ponto de talvez pessoas olharem e dizer, mas Deus não está com ele, como é que está? Porque a gente acha que Deus com alguém é só vitória, né? Só vitória. Mas era Deus me treinando. Eu não seria o pastor que eu sou hoje se eu não tivesse sofrido o que eu sofri. Não seria. O talento estava lá desde sempre, o chamado estava lá desde sempre. É desde o ventre que eu tenho o chamado, como você também tem. Mas na hora mesmo de preparar para executar, para exercer, aí vem a escola de Deus. E a escola de Deus é com sofrimento. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quer glória, mas não quer sofrer. A antessala da glória é o sofrimento, porque Ele nos prepara para a gente chegar na glória sem vaidades, sem orgulho, sem presunções, reconhecendo a graça, o favor e tendo a paciência de esperar outros chegarem nesse lugar de glória, mas passarem também pelas suas dores. Isso é necessário. Então, se um dia você quiser liderar alguma coisa de Deus, você vai passar por dores de parto, você vai passar por sofrimentos, mas eles são necessários, porque eles estão dilatando você, eles estão expandindo você, eles estão colocando você numa dimensão que você não vive. Dói, crescer dói, compreender dói. Salomão disse assim, que a sabedoria é dolorosa. Salomão disse que muitas vezes é melhor nem saber das coisas, porque quanto mais sabedoria e conhecimento, mais dor, porque você conhece mais a ignorância humana, você conhece mais a fragilidade humana,
os seres humanos sofrendo por causa da sua própria insensatez, e você sabe disso, mas a pessoa não enxerga e você sofre por causa disso. Então às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque a gente não sabe, não sofre. Quando descobre, começa a sofrer. E a gente pede revelação dos céus. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele faz conhecer a sua aliança. Só que esses segredos trazem dores, porque você entende coisas que as pessoas não estão entendendo. Você precisa ensiná-las e ter paciência até que o véu delas se rasgue, até que a escama dos seus olhos caem, você ser aquela dádiva graciosa do Senhor na vida daquela pessoa. Mas tem que ter sofrido para poder viver esse lugar. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem ontem falando um testemunho sobre a mensagem que falou muito ao seu coração. Ela está vivendo um momento de luto, 40 dias do falecimento da sua mãe, e vivendo aquelas angústias. E ontem ela entendeu que essa dor, ela é aguda, ela não consegue arrancar, mas ao mesmo tempo ela compreendeu que ela precisa passar por isso, ela precisa enfrentar isso, e ela entendeu algo extraordinário, e eu gostaria de terminar com isso. Ela disse o seguinte: assim que a minha mãe faleceu, eu tive em médicos, porque uma dor, um aperto no peito, uma angústia, uma agonia, e eu fui nos médicos, e a primeira coisa que me deram foi um remédio, esses remédios que hoje a medicina já entrega para você não sofrer, para você parar de sofrer logo. Só que eles não curam, eles anestesiam, eles dão uma sensação de bem-estar, mas o problema continua ali. No caso dela, que é o luto, precisa ser vivido, precisa ser enfrentado. O luto é extremamente doloroso, mas ele tem um período, e a gente tem que passar. E se você negar isso, em algum momento isso vai eclodir, não tem jeito, tem que passar. Pessoas sofrem mais no início, outras sofrem mais um pouquinho depois, mas em algum momento você precisa enfrentar, e quando essa dor vir, encarar ela. E eu dizia isso para ela hoje. Eu falei: olha, você entendeu ontem a mensagem? Eu falava na mensagem sobre a analgesia, que é uma injeção que o médico dá na mulher quando ela está sentindo muita dor de parto, para tirar a dor dela se ela não está aguentando. E muitas mulheres, a Bíblia diz que Deus multiplicaria intensamente as dores de parto. Então não há parto natural sem dor. Mas existem mulheres hoje que não se trata de não estar suportando, chegou no seu limite, se trata de não querer sentir dor nenhuma, então já toma logo a analgesia. Só que a analgesia, ela tem um colateral, ela tira a dor, mas ela estende demais o processo. A Elisa do Luca tomou analgesia, 12 horas de trabalho de parto. Na hora que entrou mesmo na sala para dar à luz, que já tinha toda a dilatação, ela não sentia as contrações. Ela diz: eu não sentia nada. A médica que viu o meu corpo contraído e dizia: agora faz força, porque está contraindo. Então ela participou porque a médica estava ali, mas ela levou 12 horas de trabalho de parto, porque aquelas contrações que iam dando, que era já para ela ir treinando o dar à luz, enfim, a Bela, ela não tomou analgesia. 25 minutos de trabalho de parto. Sentiu a dor intensa, mas doeu só 25 minutos. E ontem eu dizia para a igreja, e agora eu repito no âmbito de liderança: o trabalho de Deus é doloroso. Você pode até pedir arrego: Senhor, está doendo demais, sinceramente eu preciso de um conforto, eu preciso de uma anestesia, eu preciso que o Senhor dá uma seguradinha, o Senhor está me esmagando demais, porque a Bíblia diz que o Senhor nos leva para essa casa do oleiro mesmo. Ele destrói tudo, quebra tudo, mas Ele vai fazer um vaso novo na sua mão, conforme a sua vontade. Não é o que diz a palavra? Quebrar dói, meu irmão, vai doer, não tem jeito. O Senhor vai nos quebrar todo, para poder trabalhar em nossas vidas, e isso vai doer. Se você não estiver suportando de forma alguma, peça socorro, uma anestesia do Espírito. Ele vai enviar um conforto, Ele vai enviar. Só que tem uma coisa: o processo vai demorar muito mais. Se você aguentar a dor, se você entender a dimensão da dor, se você compreender por que serve a dor,
o processo vai ser mais rápido. E depois desse lugar vem a recompensa, vem a alegria, vem o dar à luz aquilo que o Senhor de fato havia prometido. Vem o selo do Senhor, você está pronto e aprovado para viver agora o que eu te prometi que você viveria. E sempre será assim. Novos estágios, novas estações, novas semeaduras, porque a Bíblia diz que nós vamos semear e vamos colher não só uma vez, nós vamos frutificar não só uma vez, nós vamos dar frutos a cada estação própria, diz a palavra, e o processo é sempre o mesmo. Semeadura do Senhor, desconforto, dor, nasceu, frutificou, alegria, usufruto, colheita, e depois tudo de novo. Só que quem entende esses processos, eles vão sofrendo menos, porque a compreensão, na verdade, você lida melhor com ela. Você aprende a dominar a dor. Mas quem não quer sofrer, às vezes está num processo muito longo já. Já era para você estar fazendo algo para Deus há muito tempo, mas você não consegue lidar com dores. Já era para você estar vivendo as coisas de Deus já há muito tempo, mas você fica dodói com qualquer coisa. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa ofende, qualquer coisa fere de tal ponto que precisa correr para uma anestesia e ficar lá um tempão lá babando, anestesiado, dormindo. Aí quando acorda, o Cronos não parou. Então já podia talvez estar gerando e gestando outras coisas, mas ainda está na primeira gestação, porque está se estendendo demais. E a realidade é não saber lidar com dores. Um líder precisa aprender a lidar com dores. Se Paulo tirasse a camisa dele, você ia ver marca de pedrada, você ia ver cicatriz de chicotada. Você ia olhar assim e ia se apavorar, dizer assim, ó, meu Deus, esse cara sabe o que é dor. Mas ele terminou a sua vida declarando, tem uma coroa de justiça preparada para mim. Valeu a pena, valeu tanto a pena, Timóteo, que eu te chamo para viver comigo esses lugares, soldado de Cristo. Porque no final, as dores serão só para contar a história, as cicatrizes serão para você sentar e dizer assim, cada uma delas, isso aqui ó, você não faz ideia. É o que a gente faz hoje. Hoje eu volto e meia, eu estou contando para os meus filhos as minhas cicatrizes, eu tenho na cara aqui 8 pontos aqui, 5 aqui, 3 lá, o joelho todo. Cicatriz da época da infância, de brincadeira, de coisa que fez, que doeu um monte naquele dia, eu chorei, o médico dando agulhada doeu, mas hoje é uma história de uma vitória, de algo que eu ultrapassei, que eu conto para os meus filhos, quando cai, eu machuco, eu digo, está doendo, mas olha só, eu também já levei, relaxa, você já vai passar. Dou a compreensão da dor, chora menos, incomoda menos, já levanta, vai brincar de novo, e daqui a pouco ficou a cicatriz para contar a história. É o que a gente vai viver no reino, mas a gente tem que aprender a lidar com dores. Então deixa o Senhor te pegar nesse teu temperamento, nessa tua personalidade, sujeitar ao seu espírito e te colocar nesse lugar talvez de moer, mas você vai ver que você vai sair daí extraordinariamente preparado, expandido, pronto, para que o Senhor coloque coisas nas suas mãos que você não faz nem ideia que um dia Ele poderia te dar, infinitamente maiores do que você pediu ou pensou. Participar da sua glória, porque entendeu os seus sofrimentos. Essa é a igreja do Senhor. Amém?